Ju Lopes e Pedro Venceslau seguem na tela aqui comigo. Também agradeço por participarem da entrevista e já vou trazer o Theo Cury para se juntar ao baile também com a apuração aqui. Quero começar com você, Ju Lopes, e dar o meu boa tarde. Acabei te chamando já no calor da entrevista aqui e dizendo o seguinte, Ju, você trouxe, né, esta informação de que o governador Cláudio Castro, e ele confirmou a sua apuração, teve uma conversa por telefone com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, daí esta conversa. O que mais que você nos conta da sua apuração e do que o governador Cláudio Castro nos respondeu a esse respeito? Um incômodo muito grande ali do governo em relação a uma fala mais cedo do governador, né? Ele, inclusive, disse que mantém as críticas, mas que não é um jogo de empurra, mas é um sentimento que está entre os integrantes do governo, especialmente, Yuri, do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça, de que Cláudio Castro estaria jogando essa responsabilidade para o governo federal. A gente vê mais um jogo de empurra, porque eu digo mais, porque a gente viu isso naquela operação Carbono, né, que teve contra as questões que envolviam ali o metanol, e teve também uma disputa de alguma forma desse assunto entre o governo federal e, naquele caso específico, o governo aqui de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas. Quais são os movimentos importantes nesse momento? Primeiramente, essa conversa de Gleisi Hoffmann e Cláudio Castro, ela que colocou nessa conversa, de acordo com os integrantes que participaram também ali dessa conversa por telefone, esse incômodo em relação a uma cobrança sendo feita do governador para o governo federal. Tem um outro ponto também, dois outros pontos que eu destaco, que é o seguinte: uma cobrança interna sendo feita nesse momento, pensando no governo federal, de um pronunciamento, de algo mais forte vindo do Ministério da Justiça, especialmente do ministro Ricardo Lewandowski, já que há, nesse momento, essa discussão sobre a responsabilidade. Depois, a operação a gente ainda está vendo os números, mas isso tem a ver com o tamanho da letalidade dessa operação, que está chamando, obviamente, muita atenção da opinião pública e do Congresso Nacional. E indo para o Congresso Nacional, eu queria chamar a atenção para um movimento do Congresso, que é o presidente da Câmara, Hugo Mota, soltou aquela nota falando sobre atenção redobrada para esse assunto, segurança pública, e entraram na pauta, agora há pouco, na pauta de discussões e votações de hoje da Câmara dos Deputados, 3 propostas que tratam sobre tornar ações de facções terrorismo. Essa é uma discussão muito ampla, que vem, inclusive, com muitas críticas por parte dos governistas, porque ela começou com uma tentativa da oposição de abrir espaço para até intervenções de fora do país. Não é um assunto ali que é bem visto pelos governistas, apesar do governo ter apresentado aquele projeto contra as facções, mas tem 2 propostas, 2 PLs, projetos de lei, que vêm de Nicolas Ferreira e que dizem basicamente isso: incluir como ato de terrorismo as ações de facções. É basicamente uma resposta da oposição sobre como seria o combate às organizações criminosas, o que deveria ser aprovado pelo Congresso Nacional nesse momento. Então, esse assunto, transformar as ações das organizações, das facções em terrorismo, deve pautar as discussões todas no Congresso Nacional hoje e nos próximos dias, motivadas pela operação no Rio de Janeiro. Então, é algo para a gente ficar de olho, como é que esse tema vai ser tratado no Congresso Nacional, para além da PEC da segurança e daquela medida desenhada pelo governo contra as facções. Tem uma oposição tentando fazer frente a essa discussão, colocando isso em pauta, provavelmente com um aval do presidente da Câmara. Tornar ações de facções terrorismo, um ponto que vai ser amplamente discutido nas próximas horas.